Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. De todos os amigos de Cristo, sem dúvida alguma, Paulo se destaca pela sua pregação sobre a vida eterna. E é de se esperar, visto que Paulo conheceu o nosso Senhor, já glorioso, ele já havia ressuscitado. Depois, ele mesmo teve uma visão do céu, que foi, sem dúvida, extremamente marcante, podemos imaginar. Ele escreveu aos de Corinto: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso, e lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir. Por isso, por ter sido arrebatado ao céu, São Paulo só tem olhos voltados para as coisas do alto e não para as coisas da terra. Além disso, por sua vida de entrega a Deus, sua vida de apóstolo, ele mesmo espera com confiança o prêmio da vida eterna, que o próprio Jesus Cristo lhe dará. A Timóteo escreve, já próximo da sua morte: Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E por tudo isso pregou muito sobre a vida eterna, principalmente aos cristãos de Corinto, que tinham dificuldade em aceitar a ressurreição dos mortos, pois chocava e muito com o pensamento grego da época. Paulo vai fundamentar bem a sua fé na vida eterna. Depois de citar o testemunho da ressurreição de Cristo, dada por Pedro, por Tiago, por mais de 500 irmãos, dos quais muitos ainda estavam vivos, dá o seu próprio testemunho de ter se encontrado com Jesus Cristo ressuscitado. Explicará a eles que a ressurreição de Cristo tornou-se fundamento da nossa fé, é a prova mais concludente da sua divindade, a tal ponto que, se Cristo não ressuscitou, vai a nossa fé, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícias dos que morreram. E São Paulo tira a conclusão: se Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. São Paulo, aos Coríntios, chega a explicar como os mortos ressuscitam, no fim dos tempos, na ressurreição da carne. Escreveu assim, também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual.
É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão, porque receberão o prêmio do céu. São Paulo também adverte aos cristãos de Corinto que muitos não serão aprovados por Deus logo após a sua morte, pois não estão preparados ainda no momento da sua morte. E no 3º capítulo da primeira epístola aos Coríntios adverte: se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, a obra de cada um ficará patente, pois o dia do Senhor a fará conhecer. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída subsistir, o construtor receberá a paga, o prêmio. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá a perda. Ele, porém, será salvo como que através do fogo. Mais adiante nós vamos explicar que fogo é este. Que conclusões podemos tirar desses textos de São Paulo? Deixemos que o Papa Emérito Bento XVI nos conduza através das suas sábias palavras na encíclica Spe Salvi. Sobre o céu, o Papa Bento nos dizia também na encíclica: podem existir pessoas puríssimas que se deixaram penetrar inteiramente por Deus e, consequentemente, estão abertas ao próximo. Pessoas em que a comunhão com Deus orienta desde já todo o seu ser e cuja chegada a Deus apenas leva a cumprimento aquilo que já são. Poderíamos dizer, já são um céu e merecem estar com Deus imediatamente no céu. Mas, segundo a nossa experiência, como nos recordava o Papa Emérito Bento XVI, nem o inferno, nem o céu são o caso normal da existência humana. Na maioria dos homens, como podemos supor, perdura no mais íntimo, no mais profundo da sua essência, uma derradeira abertura interior para a verdade, para o amor, para Deus. Então, as pessoas não se fecharam, a maioria não se fechou totalmente a Deus. Então podemos imaginar que não irão ao inferno. Mas nas opções concretas da vida, essa abertura interior a Deus é sepultada sob repetidos compromissos com o mal. Muita sujeira cobre a pureza, da qual, contudo, permanece a sede, e que, apesar de tudo, ressurge sempre de toda abjeção e continua presente na alma. O que acontece a tais indivíduos quando comparecerem diante do juiz? Será que todas as coisas imundas que acumularam na vida se tornarão de repente irrelevantes? Ou acontecerá algo diverso? A resposta já nos foi dada por São Paulo. Essas pessoas, esses indivíduos serão provados pelo fogo. E o Papa Emérito Bento XVI, na encíclica Spe Salvi, nos diz: alguns teólogos recentes são de parecer que o fogo que simultaneamente queima e salva é o próprio Cristo.
O encontro com Ele é o ato decisivo do juízo. Ante o seu olhar, funde-se toda a falsidade. É o encontro com Ele que, queimando-nos, nos transforma e liberta para nos tornar verdadeiramente nós mesmos. As coisas edificadas durante a vida podem então revelar-se palha seca, pura fanfarronice e desmoronar-se. Porém, na dor deste encontro, em que o impuro e o nocivo diante do olhar de Cristo se tornam evidentes, está a salvação. O seu olhar, o toque do seu coração cura-nos através de uma transformação certamente dolorosa como pelo fogo. E essa transformação, essa purificação interior, como pelo fogo, é o que nós denominamos purgatório. É claro que a duração desse queimar, está escrito na encíclica Reis Specialis, que nos transforma. Não podemos calcular com as medidas de cronometragem deste mundo. O momento transformador desse encontro escapa à cronometragem terrena. É tempo do coração, tempo da passagem à comunhão com Deus. E vamos aprofundar um pouco no purgatório. Nos ensina o catecismo da Igreja Católica. As pessoas que morrem em estado de graça e de amizade com Deus, mas imperfeitamente purificados, ainda que estejam seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da sua morte uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. O que é certo é que no céu não pode entrar nada de impuro, nenhuma mancha de pecado ou de má inclinação. E, portanto, se alguém não está totalmente limpo, um céu tem que passar pelo banho do purgatório. Há uma mulher chamada Catarina de Gênova, Santa Catarina, que teve uma visão do purgatório. E ela nos revelava: o ser de Deus é tão puro que a alma justa, que morreu na graça de Deus, ao sair do seu corpo, vendo em si mesma alguma coisa que turva a inocência primitiva e se opõe à sua união com Deus, experimenta uma aflição incomparável. Desce até lá, ao purgatório, imediatamente e com plena vontade, sabendo que o purgatório é o banho destinado a lavar essas espécies de manchas. Corre para lá, pensando muito menos das dores que a esperam do que na alegria de reencontrar ali a sua primitiva pureza. A alma que morre em amizade com Deus, mas com pecados leves ou veniais, sente um imenso desejo de purificação. Inclusive, é preciso afastar da nossa cabeça a ideia de que o purgatório é algo imposto por Deus à pessoa. Ela mesma sente a necessidade de purificar-se para poder estar com Deus. E algumas pessoas morrem sem ter podido satisfazer totalmente a penitência devida aos seus pecados, dos quais já se arrependeram. Como sabemos, na confissão se perdoam também os pecados veniais, mesmo os que nós esquecemos de dizer, mas que já queríamos confessar, já tínhamos feito um exame. Se estávamos arrependidos deles na confissão, esses também são perdoados. Mas aqueles pecados veniais que não estamos arrependidos, que não estamos dispostos a evitá-los, esses não. Para citar algum, uma gula, num dia de churrasco, em que não se está arrependido e se cai uma e outra vez. A crítica, que não estamos dispostos a cortar. A mentira, em que aumentamos os fatos para ficarmos melhor no filme. Devem ser limpos
antes de se ir para o céu. Além disso, mesmo os pecados que foram totalmente perdoados e apagados pelo sacramento da penitência necessitam, por justiça, uma reparação, uma expiação ou satisfação. Na ordem material, quando alguém pratica, por exemplo, um roubo, deve restituir integralmente, antes ou depois de ter sido perdoado. Aquilo que roubou tem que ser devolvido. Também, se difamamos uma pessoa, também devemos reparar, na medida do possível, o prejuízo causado. Com relação a Deus, também se necessita de uma satisfação. A gente pode dizer de uma pena também. Uma pena, a culpa já foi perdoada na confissão, mas ficou algo a ser pago. Isso nós chamamos de pena. Além disso, nós devemos purificar-nos também das más inclinações, dos vícios, que deixaram em nós os diversos pecados que cometemos. Há vícios como a preguiça, o orgulho, a vaidade. E não está de acordo com a justiça de Deus que nos apresentemos diante dele sem recuperarmos a inocência total. Então é preciso purificarmos desses vícios também. No céu não tem nenhum preguiçoso, no céu não tem nenhum sensual, nenhum egoísta, nenhum arrogante. Então, se percebe que não é fácil ir para o céu imediatamente após a morte. Daí se entende que mesmo muitas crianças tenham que passar pelo purgatório. Na primeira vez que Nossa Senhora apareceu para os 3 pastorzinhos de Fátima, eles perguntaram de onde era Nossa Senhora. Quem conversava com Nossa Senhora era a Lúcia. Ela disse que do céu, e eles com simplicidade fizeram algumas perguntas. Lúcia perguntou: eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas terá que rezar muitos terços. E nessa hora, Lúcia lembrou-se de 2 amigas que tinham morrido há pouco tempo. Cada uma tinha morrido com cerca de 20 anos. E Maria das Neves já está no céu? Sim, está. E a Amélia? Está no purgatório, até o fim do mundo. E impressiona pensar que alguém possa esperar séculos e séculos para se purificar. E agora podemos perguntar-nos, mas como uma pessoa se purifica no purgatório? A limpeza da culpa dos pecados e das penas virá através do sofrimento. A principal pena do purgatório é a privação da visão de Deus. Não podemos ver a quem amamos por nossa culpa, porque nós não nos preparamos para isso. Santa Catarina de Gênova também dizia: sentir o ímpeto de ir para Deus sem o poder satisfazer é o maior sofrimento que se possa imaginar e é propriamente o purgatório. Este estado é um estado de morte, uma angústia inenarrável. É um sofrimento tão extremo que não há língua que possa contar, nem inteligência que possa compreender sequer 1/1000, se Deus, por uma graça especial, não o mostrar. E foi isso que fez, mostrou a Santa Catarina. Além disso, a alma já não tem nenhuma consolação da terra, nem do céu nem da terra, a que já não pertence. E Santa Catarina de Gênova chega a dizer: que coisa terrível! Confesso que nada posso dizer nem conceber que se aproxime sequer da realidade. As penas que lá padecem as almas são tão dolorosas como as penas do inferno. Mas claro que há uma enorme diferença. As penas do purgatório purificam a pessoa dos seus pecados, as do inferno não. Mas há privação de Deus nos 2 casos.
embora no purgatório é temporária. Alguns autores espirituais chegam a imaginar a relação dos sofrimentos com os pecados, embora esse tema seja opinável. Segundo alguns, sofreria mais intensamente quem teve maior culpa por um pecado mais grave, e sofreria mais prolongadamente quem estivesse maior apego ao pecado, quem estivesse com o pecado mais arraigado, metido na alma, difícil de tirar, de arrancar. Mas também se chama o purgatório a antessala do céu, pois há a esperança certa de que se vai ver a Deus. Então as almas do purgatório estão cheias de esperança, pois têm certeza que um dia chegarão ao céu. E Santa Catarina de Gênova comenta: tenho por certo que em nenhum outro lugar, excetuando o céu, o espírito pode achar-se numa paz semelhante à paz que gozam as almas do purgatório. Elas sofrem muitíssimo, né? Como no inferno, sim, mas amorosamente e em paz, como no céu. E podemos tirar algumas conclusões para a nossa vida. Enquanto encontramos-nos na Terra, podemos satisfazer pelas nossas ofensas, reparar as nossas ofensas, pagar as nossas dívidas. E os meios à nossa disposição são a oração, a mortificação, o dever cumprido por amor e perfeição, a aceitação da dor, as obras de misericórdia, sempre que pratiquemos com espírito de expiação. Por isso São José Maria dizia: vou te dizer quais são os tesouros do homem na terra, para que não os desperdices: fome, sede, calor, frio, dor, desonra, pobreza, solidão, traição, calúnia, cárcere. O que sobrar da nossa dívida na hora da nossa morte será pago no purgatório. Santa Teresa nos aconselhava: esforcemo-nos por fazer penitência nesta vida. Que doce será a morte de quem de todos os pecados já fez penitência e não há de ir ao purgatório. Os teólogos chegam a afirmar que a pena mínima do purgatório excede a maior pena desta vida. Devemos pensar que muitas almas hoje estão no purgatório e elas não podem fazer nada para merecer, só esperar. Mas estão esperando a nossa ajuda para sair de lá. E podem estar lá pessoas conhecidas, parentes nossos. E devemos rezar pelas pessoas da nossa família, também pelas pessoas da nossa família sobrenatural, que é a igreja. Imaginemos como estaríamos ansiosos por sair de lá se nós não conseguíssemos ir para o céu imediatamente após a nossa morte. Há um padre, muito amigo meu, também do Opus Dei, que faleceu em São Paulo no dia 16 de janeiro de 2005. Após o falecimento, foi recolhido na mesinha de cabeceira do seu quarto um papel com uma oração composta por ele nos últimos meses da sua vida. Ele foi juntando várias frases do fundador do Opus Dei e montou uma oração. Enquanto esteve consciente, ou seja, até dias antes da sua morte, ele rezou essa oração todas as noites, antes de dormir. E o texto da oração é o seguinte: Senhor, aceito a morte em remissão dos meus pecados, quando quiseres, onde quiseres, como quiseres, agora mesmo, se assim o quiseres. Mas também gostaria de pular o purgatório. Senhor, se me concedes um pouco mais de tempo, espacium veri penitentiae, tempo de verdadeira penitência, para apagar com muito amor os meus pecados e preencher todos os buracos, as omissões que há na minha vida,
eu vou ficar muito agradecido. Devemos querer pular o purgatório, como ele dizia na sua oração. São José Maria dizia, pular o purgatório à latoreira, que imagino que é batendo a mão e caindo do outro lado, caindo no céu. Mas pensemos que nós podemos ajudar muitas pessoas a saírem do purgatório, principalmente com as missas que assistimos. A Igreja, na sua função dispensadora de graças de Deus, concede indulgência plenária, que é pagamento da pena de dano, só aplicado aos mortos nas seguintes condições: no dia 1 a 8 de novembro, a quem visitar o cemitério, lá rezar, ou a quem visitar uma igreja e rezar um Pai Nosso e o Credo. Há outras também obras de penitência que nos dão também indulgência plenária. Claro que é preciso também as outras condições, ter comungado e confessado por ocasião da obra que dá indulgência, rezado pelo Papa, e ter aversão a todo pecado. Gostaria também de recordar o chamado privilégio sabatino. Esse privilégio é concedido por Nossa Senhora do Carmo. A pessoa que usar piedosamente o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora a tirará do purgatório, se lá estiver, e a levará para o céu no sábado seguinte após a sua morte. Esta promessa da Santíssima Virgem foi comunicada pelo Papa João XXII, na bula Sacratissimo Uticumene, no dia 3 de março de 1322. A sua origem é a seguinte: como a Igreja já estava reunida há 2 anos para escolher o sumo pontífice e não era escolhido, a questão não se resolvia, Nossa Senhora aparece ao futuro Papa, que terá o nome de João XXII, anuncia-lhe a sua eleição e lhe ordena que, uma vez eleito, promulgue uma nova graça para a Ordem do Carmelo. São estas as suas palavras: João, vigário do meu filho, espero de ti uma ampla e favorável confirmação da Sagrada Ordem dos Carmelitas, que sempre me foi muito cara. Se entre os religiosos ou confrades desta ordem houvesse algum que ao morrer tenha que pagar seus pecados no cárcere do purgatório, eu, que sou a mãe de misericórdia, descerei ao purgatório no primeiro sábado após a sua morte e o livrarei para conduzi-lo ao Monte Santo da vida eterna. E esse privilégio foi estendido a todos os cristãos que participem, sim, da cerimônia da imposição do escapulário. Nós podemos renovar essa devoção ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo, tendo consciência desse imenso privilégio sabatino. Eu sei de uma criança que já leva o escapulário, que um dia ele falou para sua mãe: mãe, eu quero morrer na sexta-feira. E ela disse: mas por que sexta-feira? Porque no sábado, se eu estiver no purgatório, Nossa Senhora vai me tirar. Então, sexta-feira à noite. Né? Claro, a gente não tem que esperar isso, mas esperar sim. Né? Estar no céu o quanto antes e nos prepararmos para isso, purificando-nos aqui na terra, para não termos que passar pelo purgatório. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.